Olá pessoal, sou o Paulo. Vamos fazer aqui mais um exercício, tá? Da parte de elasticidade. Nós estamos trabalhando aqui o capítulo 12 do Halliday, né? Segundo volume, 10ª edição, no problema 47. E sobre o que fala esse problema então? Um túnel de comprimento 150 metros e altura 7,2 metros, largura 5,8 metros e teto plano deve ser construído a uma distância D igual a 60 metros da sua superfície. Tá? O teto do túnel deve ser sustentado inteiramente por colunas quadradas de aço com uma seção reta de 960 centímetros quadrados. A massa de 1 centímetro cúbico de solo é 2,8 gramas. Tá nos dando a densidade aqui, né? Qual o peso total? Qual é o peso total que as colunas do túnel devem sustentar? Quantas colunas são necessárias para manter a tensão compressiva em cada coluna na metade do limite de ruptura? Então ele está mandando a gente conferir aqui a tabela 12.1, que provavelmente, né, é para a gente encontrar o limite de ruptura, né, dessas placas de aço. Né? Então tá. O que ele nos deu de exercício aqui que a gente já pode tirar nesse primeiro momento? Esse é um exercício legal. Né? Ele está me dizendo que o comprimento desse túnel é de 150 metros. Tá? Esse comprimento aqui, então, é de 150 metros. Que a altura com a qual o túnel vai ser construído, que é a altura de cada uma das colunas que nós vamos ter, né, é de 7,2 metros. Ele vai ser construído, então, com uma largura de quanto? De 5,8 metros. Tá? Vou colocar essa largura como um Dzão. Tá? Então, a largura, para eu não colocar de novo L, tá? Eu vou escrever como um Dzão. Então, de 5,8 metros. Tá? O que seria a largura, pessoal, desse túnel? Né? Está relacionado a esse comprimento aqui, né? Esse Dzão aqui. Ó. Tá? E o que mais? E ele vai ser construído a uma profundidade de 60 metros. Então, vou chamar aqui Dzinho é igual a 60 metros. Tá? O teto do túnel deve ser sustentado inteiramente por colunas quadradas de aço com uma secção reta de 960 centímetros quadrados. Então, a área dessas colunas, né, de aço vão ser de 960 centímetros quadrados. Quando eu mudar essa unidade para metros, né, eu vou ter aqui o quê? 960 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Ok? E aqui tem uma parada legal, né? Uma forma de medir a densidade. A massa de 1 grama de 1 centímetro cúbico de solo é 2,8 gramas. Tá? Então ele está medindo a densidade do solo, que é a massa do solo dividido pelo volume do solo. Ou seja, tu tens 2,8 gramas a cada centímetro cúbico. Tá? Então foi isso que ele me deu nesse momento. Ok? Bom, quando eu passar isso daqui para quilogramas por metro cúbico, né? Fator de conversão, vocês aprenderam lá no primeiro capítulo do Halliday, vocês vão ver que isso daqui é praticamente multiplicar por 1000. Então vai dar 2.800 quilogramas por metro cúbico. Tá? Fator de conversão é algo que vocês têm que ter bem fresquinho para estar resolvendo os exercícios do Halliday. Direto vocês vão ter que estar aí fazendo essas inversões. E lá na tabela, né, ele vai me dar o limite de ruptura do aço. Porque ele diz o quê? Que essas colunas têm que estar na metade do limite de ruptura delas, né? Qual é que é o limite de ruptura do aço lá na tabela 12.1? Tá? Lá na tabela 12.1, ele vai me dizer que o limite de ruptura do aço é equivalente a 400 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado. Ok? Qual é a primeira pergunta dele? Qual é o peso total que as colunas do túnel devem sustentar? Olha, é meio óbvio que o peso total é o peso do quê? Dessa quantidade de massa que está acima do túnel. Né? Então eu preciso descobrir quanto que eu tenho de massa ali e multiplicar pela gravidade. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Então o que eu quero nesse momento é encontrar essa força gravitacional, que é essa quantidade de massa que esse solo está exercendo, né, sobre essas colunas de aço.
Tá? Isso daqui vai ser exatamente essa massa de solo que eu tenho ali que multiplica a gravidade. Tá? Bom, mas ele não me deu a massa. O que eu posso fazer então? Ele não me deu a massa, mas eu posso encontrar o volume. E eu tenho densidade. Eu sei que densidade é igual a massa sobre o volume. Então quer dizer que a massa é a densidade que multiplica o volume. Então, a densidade do solo que multiplica o volume do solo vezes a gravidade é a resposta para aquilo que eu estou buscando. Mas e o volume do solo? Olha, esse nosso quantidade de solo acima do túnel, tá? Ela é o quê? Ela é como se fosse um paralelepípedo, né? Com comprimento L, com largura D e com profundidade Dzinho. Como é que eu acho o volume de um paralelepípedo? Eu multiplico essas três arestas que nós temos aí, né? Então, ρ de S é igual a Dzão, que multiplica Dzinho, que multiplica L, vezes a nossa gravidade, tá? Então, quanto é que é o ρ de S? Não lembro. 2.800 kg por metro cúbico. Tá? Quanto é que é o D? O D, se eu não me engano, era 5,8. O L é 150 e o Dzinho é 60. Então, 5,8 que multiplica 60 vezes 150, que multiplica a gravidade, que é 9,8. Aqui eu já consigo responder a nossa primeira pergunta. Então, a força que essas colunas têm que sustentar, que é a força gravitacional do solo, tá? Que é o peso total ali que a gente tem, né? Esse peso total que eles têm que suportar, é equivalente a 1,43, aproximadamente, vezes 10 na 9 newtons. Tá? Essa é a força que essa quantidade de massa vai exercer sobre as colunas. Então, eu tenho que ter ali uma determinada quantidade de colunas que suporte esse peso todo. Mas, para eu saber essa quantidade de colunas, tá, eu tenho que ler essa equação de novo. Ó. Quantas colunas são necessárias para manter a tensão compressiva em cada coluna na metade do valor limite de ruptura? Tá? Ou seja, o que a gente está trazendo à tona aqui? Tá? Que essa tensão que vai ser feita sobre, né, a nossa sobre as nossas colunas tem que equivaler a metade do limite de ruptura. Ou seja, tem que equivaler ao quê? Ao 400 vezes 10 na 6 newtons por metro quadrado, dividido por 2. Essa é a tensão que ele quer que haja sobre cada uma das colunas. Tá? Lembram que a tensão é a força sobre a área? Então aqui, né, a gente quer uma tensão de 200 vezes 10 na 6 newton por metro quadrado. Tá? Ou seja, 2 vezes 10 na 8 newton por metro quadrado. Essa tem que ser a nossa tensão. Tá? Bom, vamos lá. Na verdade, essa é a nossa tensão. Mas eu preciso encontrar a força que cada coluna vai ter que sustentar, né? Que ela vai exercer sobre a parede do nosso bloco. Tá? Quando eu for resolver isso daqui, vamos lembrar como é que é a nossa, como é que surge ali a nossa equação. Tá? Força sobre área lá, tá? Vai ser igual então a essa tensão. E essa força vai ser a própria tensão que eu já encontrei o valor ali, que está na metade do valor do limite de ruptura, que multiplica a área. Ou seja, vai ser 2 vezes 10 na 8, que multiplica a área que era 960 centímetros quadrados, né? E que a gente deixou aqui como 960 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Opa, volta para cá. Tá? Quando eu multiplicar isso daqui, eu sei que a força que uma coluna vai ter que sustentar, tá, é aproximadamente 1,92 vezes 10 na 7 newtons. Então, ó, o que eu sei nesse momento, tá, é a força que uma coluna precisa suportar. Cheguei a me confundir ali atrás que seria essa tensão. Não, tensão é força sobre área, né? E aqui, tá? O que eu preciso? Eu preciso de um número de colunas que sustente esse total aqui, tá? Como que eu encontro isso?
Olha, isso daqui é uma relação simples. Tá? Por quê? Porque eu sei que a força gravitacional que o solo está exercendo sobre o túnel, tá, vai ser igual ao número de colunas que multiplica o quê? A força com que cada coluna vai estar sustentando. Né? Então, o que eu tenho aqui para nós é que essa força gravitacional do solo dividido pela força de uma coluna, tá? De uma coluna, é igual ao número de colunas que eu vou estar precisando. Qual é a força gravitacional que o solo vai estar fazendo sobre o túnel? 1,43 vezes 10 na 9. Ok? Qual é a força que uma coluna suporta no metade do seu limite de ruptura? Com a tensão, né? É 1,92 vezes 10 na 7 newtons. Quando eu fizer essa divisão, eu vou ter um valor de aproximadamente, tá, 74,5 colunas. Então, o mínimo que eu preciso de colunas aqui, não tem como eu ter metade de uma coluna, é de quanto para sustentar tudo isso? 75 colunas. Então, esse túnel, para suportar todo o peso dessa quantidade de terra, de solo que tem acima dele, precisa de 75 colunas para manter a tensão compressiva de cada coluna na metade do seu limite de ruptura. Ok? Esse foi mais um exercício que a gente resolveu. Nos encontramos no próximo exercício. Bola para frente, pessoal. Um abraço.